Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Valder Pamiro, Bíblia e Contos, Contos e Bíblia. Eu quero falar, não vou me demorar muito, que o Senhor vai confirmar a sua promessa, a sua vitória na tua vida. Dar a vitória, alcançar a promessa é uma coisa, confirmar é outros 500. É como que Deus está prendendo sobre a tua vida a promessa dele, para que tu não perca ela, para que ela não seja roubada de ti. É sobre isso que eu quero falar. E tem um exemplo muito interessante, não vou me estender muito, que lá em 1 Reis 2:4-6, e diz assim a palavra: E o rei mandou Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele, e morreu. E assim foi confirmado o reino nas mãos de Salomão. Olha aí, gente. Gente, aqui, ó, essa situação aqui está falando de um homem chamado Simei. Esse homem aí, ele traiu Davi, ele pertencia à família de Saul lá. Então ele deu todo aquele apoio, todo aquele amparo, né? Ele é daquele que segue a multidão, né? Ele é aquele que segue a multidão. E o que ele fez? Apoiou Saul, né? Desde o começo da rebelião. Desde o começo da perseguição, quer dizer. Desde o começo da perseguição ele apoiou. E quando Davi se tornou rei, Davi perdoou ele. Mas quando Davi estava já velho, já para partir, dormir com o Senhor, ele passou essa situação aos cuidados do seu filho Salomão. Olha, aconteceu isso e isso de Simei, que é da casa de Saul. Faz com ele o que bem parecer aos teus olhos. O que aconteceu? Deus provou a Salomão. Como assim? Ele chamou Simei e disse: ó, Simei, a situação é a seguinte: vá morar em Jerusalém, constrói uma casa lá e vive lá. Só que quando sair de lá, a tua vida seja sobre a tua cabeça e não sobre as minhas mãos. Você é culpado do sangue da tua morte, não eu. Não saia de lá. Aí, como Deus queria aprovar ou reprovar Salomão, permitiu que 2 servos saíssem lá de Simei, e Simei foi atrás, não respeitou o limite dado pelo rei. E aí que está o segredo. Salomão, como rei, ele não podia voltar atrás, tinha que ter uma palavra só, não podia ter 2. Naquela época, não é hoje que o presidente, o governador, toda a política, todo o governo de um país tem milhares de palavras, não cumpre nada. Naquele tempo, o rei tinha que ter uma só palavra. Muitos usavam a sua palavra contra eles e contra o servo de Deus, no qual eles não podiam reverter mais, porque deram a palavra. Foi o que aconteceu com Salomão. Deus permitiu que aqueles 2 servos se rebelassem e fugissem do domínio de Simei. E Simei foi atrás dele. E Simei havia concordado com as palavras saídas da boca de Salomão. E Deus mandou um de seus servos a punir severamente com a morte a Simei. E aqui a Bíblia fala: E o rei mandou Benaia, filho de Joiada, a qual saiu e deu sobre ele, e morreu assim. Assim foi confirmado o reino nas mãos de Salomão. É isso, cara. Deus dá a bênção, Deus coloca a promessa nas mãos. Mas vai chegar um momento que ele vai confirmar. E aí que suco ferve. É só Deus para cuidar de mim, é só Deus para cuidar de ti. É só Deus para nos proteger de nós mesmos e do inimigo que está por aí. Deus confirmou o reino sobre Salomão. Deus havia prometido para Davi esse reino. Só que não dependia mais de Davi.
A continuação dessa promessa agora dependia de Salomão e Deus concedeu para ele. Foi o que aconteceu ao contrário com o rei Saul. E a gente vai ver isso depois. Olha o que diz aqui a palavra. O salmista falou, Salmo 119, 38. Confirma a tua promessa a teu servo, que se inclina ao teu temor. As palavras saíram da boca do rei Salomão. Agora ele era responsável por aquelas palavras. Ele tinha que ir até o fim e cumprir aquilo que ele havia prometido, porque agora ele não era qualquer um. Ele era um rei de apenas uma só palavra. Que se inclina ao teu temor. O rei se inclinou ao temor de Deus, segundo as palavras que saíram de sua própria boca. E o que levou Simei à sua morte, à sua destruição, também a palavra que saiu da boca dele, porque ele diz, boa é essa palavra. Ele mesmo disse com a sua própria boca que boa era a sentença e era justa dada por Salomão. Na verdade, Simei ganhou duas chances, dada por Davi e agora dada por Salomão, e ele perdeu as duas. E é assim que funciona, gente, é assim que funciona. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Assim foi confirmado o reino nas mãos de Salomão. Deus vai confirmar essa vitória na tua vida. Não é fácil, mas ele vai te ajudar, vai te dar amparo, vai te dar condições. O que Deus ali aprovou? Porque ali eram as obras agora da mão de um rei, da mão de Salomão. Porque a Bíblia no Salmo 90, 17 fala assim: e seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus confirmou a obra das mãos do rei Salomão, lhe confirmando o seu reinado. Olha aí. Porque a Bíblia diz, Salmo 37, 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Os passos dados por Salomão foram confirmados por Deus, firmando o seu trono. Foi confirmado a obra de suas mãos, firmando o seu trono. Foi ao contrário que aconteceu com Saul. Deus havia dado uma ordem que era para destruir o rei de Agag, os agagitas lá. Não era para deixar nada vivo, nem um ser vivo, nem um animal, nada. Era para executar todos. E ele foi lá, lançou sorte, pegou o que era bom e o que não era ele executou. Então, parcialmente, ele cumpriu a promessa. Ele cumpriu a ordem de Deus. E Deus gosta de tudo por inteiro. Ele não gosta para metade, não. Com Deus é 100%, não é só 50% não, é 100%. E a Bíblia diz que Deus rejeitou a Saul. E aqui diz a palavra, 1 Samuel 13:13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha aí. Para sempre. Olha só, a ordem foi dada para Deus através de Samuel para Saul, e Saul não cumpriu. Deus confirmou uma ordem que foi dada pelo próprio rei Salomão. As palavras vinham da boca do rei Salomão. Deus confirmou seu reino para saber se ele era verdadeiro ou não. E foi o que Deus fez, cara. Deus fez assim. Ele honrou a escolha feita por Salomão e reprovou a desobediência do rei Saul. Então os passos do rei Saul não foram confirmados pelo Senhor, e ele não se deleitou no seu caminho, porque caminho de desobediência, e é isso que Deus quer, apenas obediência.
Deus havia prometido isso para Davi, mas foi confirmado pela vida do rei Salomão. A Bíblia fala em 2 Samuel 7,13: e este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Olha aí, quem que edificou uma casa ao nome do Senhor? O rei Salomão. O rei Salomão. 2 Samuel 7,26 ali, um pouquinho mais à frente, fala: engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Olha aí, diante de quem? Diante do rei Salomão. Olha só, já pensou se ele tivesse perdoado Simei? Aí Deus não ia ter segurança. Como é que eu vou confirmar um rei na mão de um cara desse que não cumpre nem o que sai da sua própria boca? Não foi Deus que falou, porque obedecer o que Deus fosse falar seria barbata para Salomão. Ele temia a Deus. Agora confirmar o que sai da sua boca, aí é outros 500. Não que isso não provém de Deus, mas seria mais fácil Salomão negar a si mesmo com a promessa feita para um inimigo do que ele desobedecer a Deus. Ele obedeceria a Deus, mas teria grande chance de ser contra aquilo que ele mesmo havia dado ordem como ser humano. É esse o segredo. Tudo isso foi possível porque Salomão cumpriu o que havia saído da sua boca. E lá, Salmo 48:8 fala: como ouvimos, assim ouvimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a confirmará para sempre. Tudo foi possível porque houve uma obediência de caráter de um rei chamado Salomão. Isso também havia acontecido com Davi. Davi também, em algum momento, Deus confirmou e ele entendeu. Ele conseguiu enxergar o agir de Deus. Ele, depois que ele se tornou rei, já era rei, mas como é que ele se sentiu? Agora Deus confirmou meu reinado. Não foi derrubando o gigante. Não foi naquele dia lá que largaram o óleo sobre a cabeça dele. Ali era uma promessa. A confirmação do seu reino ele teve que entender. Muitas vezes Deus está confirmando as tuas conquistas, tuas vitórias, mas tu não está entendendo, tu não está conseguindo enxergar. Quando ele fez aliança com outros reis, aí ele entendeu. E entendeu Davi que o Senhor tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor de seu povo de Israel. Olha aí. Deus confirmou o reinado de Davi por amor ao seu povo, não foi só pela obediência do rei. E outra, ele conseguiu fazer grandes alianças na sua volta, na sua redondeza. Então ele entendeu, Deus está me confirmando o reino do seu povo. Tem gente que entende, mas para o outro lado, a Bíblia fala de Roboão. Excedeu, pois que havendo Roboão confirmado o reino, havendo se fortificado, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Olha aí. O Roboão, ele entendeu, não, agora sou rei, agora ninguém tira o meu trono. Confirmar é ninguém tirar de ti tal conquista, tal vitória. Aí tu te sente seguro, não, isso ninguém vai me tirar. Ele abandonou a Deus e com ele todo o povo de Israel foi para o mesmo caminho. Olha aí o que aconteceu. Assim também o rei Amazias excedeu, pois que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei seu pai. Olha aí, ó. Essa atitude do rei Amazias foi diferente de Salomão. Salomão teve que pôr fim a um homem que apedrejou o seu pai, o antigo rei de Israel. Aqui não, quando Deus confirmou a Amazias o seu reinado, quando ele se sentiu que ele era rei e teria um reinado seguro, ele foi atrás daqueles que mataram seu pai. Diferente. Ele usou o seu status, a sua posição de rei e vingou seu pai. O reino já estava com ele, ninguém mais tiraria. E é isso, cara, essa é a palavra que eu tenho para
para dividir com você. Deus vai confirmar. Aquela porta de emprego, aquela empresa, aquele casamento, Deus vai confirmar. Aquelas conquistas, aquele teu sonho, aquele teu desejo antigo, aquele sonho de infância, tudo na tua vida Ele vai confirmar. Mas tu tem que fazer como Davi, entender que Deus já confirmou. Fazer como Salomão, fazer cumprir o que sai da sua boca, porque o que sai da boca de Deus é fácil. Muitas das vezes tu com temor de Deus é fácil tu obedecer, foi Deus que falou, mas é aquilo, a luz da palavra que sai da tua boca é perigoso. Então fica com Deus, e quando Deus confirmar, não faça como Roboão, que abandonou a Deus. Não, fique na dispensação, continua com Deus, porque Deus jamais Ele vai te abandonar. São essas palavras. Se inscreva, dá um like, dá um joinha, tem mais vídeos aí no canal, dá aquele apoio lá, tá? Então fica com Deus e muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Faça desse Salmo 119:38 uma oração diante de Deus. Fale para Deus assim: confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Faça desse salmo uma oração, para que tu venha receber de Deus essa vitória. E diga também diante de Deus: confirma, Senhor, as obras de nossas mãos. Mas as tuas obras tem que ser pura, tem que ser justa diante de Deus. Porque o Apocalipse fala: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha aí, Apocalipse 3:2. Faça essa oração diante de Deus, entrega tudo na mão de Deus, e Ele vai cuidar de ti.